Opa, vocês estão bem? Que bom. Continuação para vocês do antigo soberano da eternidade. Na arena, depois que geral viu o Prota chegando, todo mundo se pergunta o que dava coragem para ele vir ser humilhado ou se ele tinha algum plano. Afinal, ninguém aqui teria coragem de ir de frente contra um inimigo que estava vários reinos de cultivo à sua frente. Isso era cortejar a morte e ninguém aqui era bobo. Os amigos do Prota tomam a frente e correm para evitar que ele faça essa burrice, dizendo que Lan Xuan o mataria sem piedade. E ao mesmo tempo, a Prof. Ruivinha chega mandando geral se afastar, que ela tinha algo a dizer. Então, ela grita dizendo que estava cancelando esse duelo. Todo mundo começa a fofocar, falando que tudo fazia sentido. O lixo da família Lee só teve coragem de aceitar o duelo e aparecer porque tinha alguém para proteger e impedir que o duelo acontecesse. A Prota faz uma pose foda, dizendo que Lee Yuxiong era seu aluno e por isso ela protegeria ele por qualquer maneira. Era seu dever. O Prota cruza os braços sobre o peito e pergunta com um tom de deboche por que a professora estava preocupada e protegendo Lan Xuan, sendo que ele nem era aluno dela, dando a entender que ele venceria fácil o duelo. Então, ele passa pela professora e diz que geral pode ir embora, que ele ia acabar com isso rapidamente, fazendo não só a Ruivinha ficar espantada, como todo mundo na arena. A Prof, então, vendo que impedir o duelo era impossível, libera sua aura e fica preparada para intervir na luta a qualquer momento para evitar que nosso Prota se machuque ou fique aleijado. Mal sabe ela. Quando os dois ficam frente a frente, o figurante diz que pensava que o Prota estaria com tanto medo que não ousaria aparecer. Nessa hora, um poder dourado cobre o corpo do Prota e ele pergunta para o figurante se ele achava que essas simples palavras poderiam o salvar hoje. Vendo o poder que nosso meninão estava exercendo, geral fica em choque, até a Prof, com a velocidade que ele avançou para o guerreiro marcial. O figurante que tinha apanhado antes para o Prota na sala de gravidade estava se mordendo todo de raiva vendo o avanço dele. Lan Xuan levanta dizendo que agora entende como o meio-irmão lixo dele foi derrotado. Afinal, o Prota estava escondendo seu poder de todos. E libera seu cultivo ao máximo. E geral de novo fica louco e pensa que realmente dessa vez nosso Prota vai de comes e bebes. Mas nessa hora, o diretor chega e enquanto todo mundo o cumprimenta respeitosamente, ele diz que todos estavam subestimando Lee Yuxiang. O Prota começa a caminhar em direção ao figurante. E nesse momento, o diretor percebe que enquanto o Prota anda, o chão começa a tremer, como se as leis do mundo estivessem acompanhando ele. Só que para o burro do figurante, ele pensa que o Prota estava andando todo bobo e ainda zoa dizendo que ele estava com tanto medo que não conseguia nem caminhar direito na frente dele. Ele completa dizendo que seria bonzinho, não mataria o Prota e apenas o espancaria até ele implorar perdão e destruiria o orgulho e a dignidade de sua família. Caramba, mano, que maluco bom vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz, velho. Ele usa a mesma técnica que seu irmão, fluxo das nuvens, e o Prota facilmente desvia, como se fosse simples. Óbvio que isso deixa o figurante com o fiofó piscando de medo, pensando que o Prota já tinha ultrapassado ele e sua velocidade. E isso continua, com o Prota facilmente desviando de seus golpes, enquanto ele simplesmente andava no ar. Isso mesmo, ele estava andando no ar. Até mesmo o diretor e a Prof ficam abismados com a técnica que o nosso garotão estava mostrando. Cada movimento dele era uma sincronia, como se ele estivesse seguindo um ritmo e uma sequência. E para deixar ainda mais o velho louco, o Prota começa a reunir força do céu e da terra. Todo mundo que estava assistindo a luta fica assustado quando ouve o diretor dizer isso. E no final o diretor acaba coringando e solta uma gargalhada. Era emoção demais pro coração do velho, família. O Prota tinha conseguido revestir seu corpo com a força do céu e da terra. E nessa hora parecia mais um deus que um garoto, que constantemente estava absorvendo a energia do mundo. Usando esse poder, o Prota faz um sinal e várias mãos douradas aparecem no céu atrás dele e começam a cair sobre o figurante, que nessa hora não podia fazer nada além de observar incrédulo. E o Prota então começa a recitar a técnica. Ele diz: a vida passa em um instante, flutue no céu como um cisne. Puta, mano, que bosta, achei que seria um bagulho mó foda, mas tá bom, vai. Se é pra destruir figurante, a gente aceita. O diretor mais uma vez grita incrédulo quando vê o Prota usando o selo da vida flutuante e completa falando que com o poder atual do nosso Prota,
deveria ser impossível ele conseguir fazer algo do tipo. Afinal, a dificuldade era imensa, nem ele mesmo podia fazer algo assim. Família, esse velho é igual o gordinho lá, amigo do Prota, vai acabar morrendo do coração com cada surpresa que ele toma. Ele e a prof ficam em dúvida se o Prota era de alguma forma discípulo de Yang Ji. Isso era informação demais para os dois digerirem em pouco tempo, clã. A palma dourada oblitera o figurante, deixando ele destruído, amassado no chão, como se fosse bosta pisada de cachorro. E todo mundo é mais uma vez pego de surpresa. Com apenas um golpe, o Prota derrotou o líder da gangue Xuan, um guerreiro marcial de 9ª estrela e 3º na classificação de Tianshui, dos mais poderosos. É óbvio que isso é entre os alunos. Enquanto todo mundo ainda estava digerindo essa informação, o Prota encara o lixo no chão e diz que, como ele disse, ninguém pode o salvar. O diretor grita para o Prota parar e avança para o deter, mas o Prota pisa com toda a força no Dantian de Lan Xuan, destruindo seu cultivo e o aleijando. Todo mundo estava incrédulo e em choque vendo a crueldade do Prota enquanto fofocava sobre a situação geral que Lan Xuan estava agora. O diretor pousa perto pensando que já tinha acabado. O Prota ainda desce a bica na cara do maluco e diz que avisou que faria ele lamber seus pés e sempre cumpre o que fala. Olha a situação que o maluco ficou, tio, cê tá louco, destruído. Obviamente, ele pega a Jade do figurante também. E o diretor grita dizendo que ele estava exagerando um pouco. Mas o Prota simplesmente chuta o figurante, que mais parecia um zumbi, agora pra cima do velho, como se fosse um pedaço de merda. E o diretor, em vez de pegar o maluco que era seu aluno, mete logo um chega pra lá nele, mano. Caramba, velho, tô começando a ficar com dó desse figurante, velho. O diretor fica frente a frente com o Prota e diz que ele já tinha aleijado o cara e pergunta por que ele ainda estava fazendo isso. E o Prota diz que esse era um duelo de vida ou morte, ou seja, a vida do perdedor estava na mão do ganhador, e manda o velhote ir cuidar dos seus próprios problemas. Nesse momento, o diretor fica espantado com a ousadia desse garoto. Os professores e o amigo dele também. Afinal, em Tianshui, o diretor era conhecido como um rei. Nem mesmo os diretores da Associação de Alquimia ou a Majestade ousavam falar dessa maneira com ele. Ele cai em uma gargalhada mais uma vez coringando e pergunta para o garoto se ele tinha alguma ideia de com quem ele estava falando. O Prota diz que ele era o diretor da Academia Jialan, um rei marcial de 100 anos, apenas isso, e ainda achava que merecia algum respeito. Ele fala que se fosse ele, teria tanta vergonha que bateria a cabeça na parede até a morte. Eita pô, pega leve aí, mano, tu é o protagonista, eles não têm culpa de ser figurante não. Os amigos e a prof encaram o protagonista desacreditados, pensando que ele deveria ter enlouquecido. Enquanto o diretor soltou um grito dizendo pro Prota morrer enquanto estava louco de raiva. Ele libera seu cultivo, colocando uma pressão no garoto para ensinar uma lição a ele. O Prota, enquanto lutava para resistir a essa pressão, pergunta se o velho não tinha vergonha de intimidar um garoto quase 100 anos mais novo que ele, e diz que se sobreviver a isso, devolverá isso 100 vezes pior para o diretor. Então ele consegue ficar de pé mesmo com toda a pressão que estava sobre ele. O diretor não consegue acreditar e se pergunta de que é feito o corpo do garoto. A prof, que estava assistindo tudo do lado, sentindo a aura do garoto, olha para a estátua assustada. A expressão e a postura que o Prota tinha nessa hora era idêntica a Gu Feiyan. Cuspindo um pouco de ketchup, o Prota diz que um simples rei marcial egocêntrico acha que ele não pode revidar, mesmo que custe sua vida, ele faria o velho pagar por isso, e toma a pílula explosiva. O diretor já não entendia mais nada, mesmo um mestre marcial ou um grão-mestre nessa situação estaria de joelhos. Mas esse garoto ainda estava de pé. Ele pensa se deve usar todo o seu poder para ensinar uma lição a esse moleque. Mas como nosso Prota poderia deixar algo assim acontecer? Ele começa a fazer sinais de mão e nuvens e ventos começam a se agitar. O diretor, o mais poderoso de Tianshun há décadas, estava suando frio na frente de um mero guerreiro marcial de 1 estrela.
Quem era esse garoto afinal? Os ventos levantam e o mundo treme. Os ventos e as nuvens irão rugir por minha causa. A técnica do Lord Gu Fei Yang. A grande palma dos ventos das nuvens, família. Pega essa visão. Há muito tempo, no pico da nevasca, no templo de Shen Xian, o soberano marcial Gu Fei Yang, o conquistador, aniquilou 10 soberanos marciais de 9 estrelas utilizando a grande palma dos ventos e das nuvens. Ele insultou a dona do templo 3 vezes, vagou livremente nas áreas proibidas e demonstrou desprezo a tudo. Essa história é um marco que é contada de geração em geração. O diretor manda o garoto parar com isso imediatamente, não por medo da técnica, afinal o garoto ainda era muito fraco, mas sim por ele ter medo de insultar Yang Ji. Afinal, para esse garoto conhecer essa técnica, ele com certeza só podia ser um discípulo dele. Então ele dá as costas para o garoto como se não tivesse feito nada, e diz que os dois aceitaram a luta, então mesmo com o diretor, ele não tinha opinião sobre o resultado, mas diz para o garoto não agir assim de novo no futuro. Todos os fofoqueiros que estavam assistindo ao show começam a se perguntar desde quando o diretor se tornou tão gentil, afinal seu temperamento era bem conhecido. Ignorando todas as fofocas, a professora instantaneamente aparece na frente do Prota. Ela manda logo ele desfazer a técnica. Nessa hora, o Prota suspira, chamando o velho de egocêntrico, e diz que dessa vez ele teve muita sorte. Então, sem dar ideia para a professora, ele senta na posição de lótus e começa a absorver toda a energia da pílula explosiva. Sentindo que a técnica que o Prota usava era muito estranha, mas também muito poderosa, a prof aproveita para cultivar também. Ela quer utilizar essa força para romper seu nível de cultivo. Os fofoqueiros de plantão começam a se perguntar por qual motivo ela estava fazendo isso. E o professor, que percebeu o que estava acontecendo, grita que o duelo acabou e dispersa todos, para não atrapalhar os dois nesse momento complicado. Algum tempo depois, a prof estava maravilhada com a quantidade de energia que ela sentiu, que foi capaz de até ajudar ela a avançar, e se pergunta que tipo de técnica celestial o Prota tinha conseguido. E quando ela abre o olho, o Prota estava encarando ela com uma cara de bobo, fazendo ela ficar toda boba sem graça e pergunta o que ele estava fazendo. O Prota disse que só estava esperando para parabenizar sua professora querida por avançar, mas a Ruivinha fica assustada quando percebe que ele avançou também. Mas ele disse que seu avanço não era nada comparado com o dela, que estava no reino dos quartos guardiões. Mas ela logo o ignora e puxa a orelha do garoto Batutinha e manda ele desembuchar tudo o que aconteceu enquanto ela estava cultivando. Nosso Prota disse que estava muito ferido e explicaria tudo para ela quando ele se recuperar. Ela diz então que ia dar 3 dias para ele. Enquanto ela saía da arena, o Prota começa a rir e diz que o talento dela era extraordinário e que valeria a pena para ele treiná-la. Então, sem perder mais tempo, ele vai para as salas de gravidade aumentada para cultivar a energia da pílula explosiva o mais rápido possível. E todo mundo que vê ele chegando se afasta com medo de que, de alguma forma, o irritasse e acabasse como Lan Xuan. A garota que sempre desmereceu ele antes, ouve as fofocas dos figurantes sobre o Prota ter acabado com a raça de Lan Xuan, que agora viverá o resto da sua vida como um aleijado após ser destroçado com apenas um golpe. Eles dizem que nem mesmo o primeiro ou segundo colocado da classificação de Tian Shui conseguiria resistir a Li Yuxian, isso sem contar a crueldade que ele mostrou após derrotar o figurante. A garota não consegue entender o que deve ter acontecido para o garoto inútil que nem conseguia nem mesmo abrir um meridiano ficar tão forte. Agora não adianta não, filha, perdeu. Agora nosso Prota tá de olho na prof Ruivinha, e ela ainda prometeu dar para ele 3 dias, todo mundo aqui no canal ouviu. Rapidamente, o Prota termina seu treino avançando para o pico de um guerreiro de 2 estrelas, e a força de sua alma de 1º grau foi 100% recuperada.
Ele fica assustado com a expansão divina da alma. Nem em seus sonhos ele pensaria que poderia recuperar sua força de alma tão rapidamente. Mas isso é melhor para ele, afinal, agora ele poderia fazer armas e pílulas sozinho. Quando ele volta para seu quarto e estava prestes a entrar, seus instintos o avisam que algo estava errado, mas era tarde demais e a prof o puxa para dentro. Se passaram 5 dias e ele não foi encontrar ela para explicar tudo o que aconteceu. Então o prota dá a desculpa que tinha ficado cultivando e não viu a hora passar. E quando a prof vê que ele atingiu o pico de 2 estrelas, fica assustada e o repreende sobre o uso deliberado de pílulas para avanços rápidos. Mal sabe ela, família. Mas deixando isso de lado, o único ruim disso foi que o prota perdeu os 3 dias que ela disse que ia dar pra ele, mano. F. Ela pede uma boa explicação pra ele. E o mesmo se faz de bobo, perguntando sobre o que ela estava falando. Então, ela o sobrecarrega o pobre com tantas perguntas que o garoto estava prestes a colapsar. Para sair disso de maneira fácil, ele pergunta a ela o que o diretor acha disso tudo. E ela diz que o velho pensa que Yang Ji tinha o aceito como discípulo. E o prota sem vergonha alguma só dá um sinal de positivo e diz que o velho era muito inteligente e acertou de primeira. Ele pensa que ela ia aceitar de boas, mas a mesma diz que os outros podem aceitar fácil essa mentira, mas ela sabe que é mentira. Primeiro que a família do prota não era influente ao ponto de convencer Lord Di, e segundo que Lord Di não conhece a técnica palma dos ventos e das nuvens. O prota fica meio desconfiado de como ela podia ter tanta certeza que Yang Ji não conhecia essa técnica, mas vendo que ele não queria contar nada, ela não queria o pressionar muito. Então ela diz que estava tudo bem, todos têm seus segredos e ela só estava um pouco preocupada com ele, mas diz que ele deve vir com ela para encontrar o mestre que ela tinha encontrado para ele. Isso vai ser legal, família, quero ver a cara dela quando os dois se encontrar. O prota até tenta resistir enquanto está sendo arrastado, falando que não tinha poder da alma e tal. Mas a Ruinha diz que não era ele que decidiria isso, e sim seu novo mestre. Na associação de alquimia, o servo do prota Jiarong estava dando uma palestra e todo mundo estava ouvindo concentrado quando a Ruivinha chega gritando que o discípulo que ela tinha falado antes estava ali com ela. O maluco nem olha para trás e manda ela esperar no salão principal que logo ia o testar. Enquanto a prof puxa o prota para o salão, a atendente chega e começa a o agradecer por ter ajudado seu irmão na última vez. Ele conseguiu refinar muitas pílulas e fazer muito dinheiro com as dicas do prota. Ele então disse que seu irmão tem muito talento e que não foi nada que ele fez. Ele só precisa continuar se esforçando que vai conseguir se tornar um alquimista muito foda no futuro. Ela diz pro prota, toda sem graça, que não sabe como agradecer toda a bondade que ele tem oferecido a eles. E o nosso garotão diz que para agradecer era bem fácil, ela só precisava usar seu corpo. Pega essa, tio, o maluco é brabo. Infelizmente, não sei se por ciúme ou por raiva, a prof mete logo um murro no pote do prota e diz que ali não era lugar para os dois ficar flertando. Por causa dessa comoção, todo mundo que estava concentrado na palestra começa a mandar eles sumirem dali que estavam atrapalhando, chamando a atenção de Jiarong, que quando vê o prota tomando uma bronca por sua causa, já logo vê as frases "descanse em paz" em cima da sua cabeça. Um figurante que ouvia a palestra diz para ele não se preocupar, que ele mesmo ia cuidar desses idiotas que estavam atrapalhando a sua palestra. Quando o maluco ouve isso, já manda logo o figurante voando e começa a tratar um prota como se fosse um deus e chama ele de jovem mestre. Mas a prof, que não sabe de nada, começa a bater no prote do prota, falando para ele se apresentar direito. E o nosso garotão já manda logo um gritão com o maluco e toma logo outro tapão no pote. O figurante, vendo o prota apanhar por sua causa, cada vez vai perdendo mais HP quando olha para a cara de irritado que o nosso prota estava ficando. Ele acerta a própria cara com um tapa e cai de joelhos, implorando para a professora parar de bater no prota.
e diz que o jovem mestre tem muito potencial, que não era necessário nenhum teste de alma. Todo mundo que assistiu isso fica assustado, não entendendo como o orgulhoso Jiarong estava de joelhos ali. A professora, mesmo incrédula, pergunta se ele iria aceitar o garoto então como discípulo, e o figurante diz que sim, mas quando ele olha para a cara do Prota, já logo muda de ideia e diz que não. Vendo a loucura do indeciso, a prof pergunta se ele vai ou não aceitar, mas o figurante só começa a chorar no chão e implorar e diz que vai fazer qualquer coisa para ela. Ele só pede para ela não bater mais no nosso querido garotão. Ela olha na direção do Prota desconfiado, mas nessa hora chega um tal de Mestre Zhang, líder dos alquimistas imperial de Tianshui, um alquimista de terceiro grau. O Prota sente a energia do velho e logo descobre que ele era pelo menos um alquimista de terceiro grau. E enquanto estava pensando nisso, a professora fala que para o Mestre Zhang vir aqui pessoalmente, a doença de Roxue devia ter piorado. Pego de surpresa, o Prota pergunta que doença sua amiga Roxue tinha, e a prof fala que ela nasceu com uma doença de energia Yin nos meridianos. E quando era pequena, os especialistas contratados por seu pai disse que ela poderia viver apenas por 5 anos. Mas Sua Majestade e seu pai conseguiu uma receita de um alquimista que permitia que ela vivesse por 10 anos, e isso foi há 9 anos atrás. O Prota diz que essa doença não pode ser curada com pílulas comuns. Apenas com a pílula dos 5 dragões do puro Yang podia salvá-la. Mas ela é uma pílula de 8º grau e ninguém poderia fazê-la atualmente. Nessa hora, o Prota simplesmente pede para a prof voltar primeiro, que ele iria conversar com seu novo Prota sobre algumas coisas. A prof até percebe que a atitude fria e orgulhosa de Jiarong, que despreza todos, estava mudada perto do Prota. Ele agia muito como um escravo perto dele, mas ela deixa isso de lado e vai embora. Dentro do quarto de Jiarong, o Prota manda ele avisar para todos que ele mesmo curará a doença da princesa. O figurante fica meio desacreditado, então o Prota diz que com a técnica da acupuntura dourada também deve ser possível curar a doença de Roxue, mesmo que isso demande um pouco de poder de alma em tempo, mas isso seria fácil para ele. O figurante fica com a cara de bobo quando descobre que o Prota conhece a técnica lendária da acupuntura dourada. Mas o Prota nem dá ideia pro lerdão e manda ele dizer que fará o procedimento, mas quando chegar a hora, ele mesmo assumirá o tratamento. O figurante então pede se enquanto o Prota estiver usando a técnica, ele pode pelo menos assistir o processo. E o Prota diz que ele pode fazer o que quiser, mas ele deve conseguir assumir o tratamento da princesa ou ela morrerá. E passa uma lista de materiais que ele vai precisar para o tratamento. Quando o figurante vê a lista, ele diz que tem muita coisa, incluindo materiais para a forja. E o Prota então, enquanto sai, diz que ele ainda não tem uma arma Chuan e vai aproveitar para forjar junto e se desperde. Na rua, o Prota estava caminhando para procurar os materiais para forjar as agulhas. Ele mesmo queria achar os materiais e fazer o forjamento para não conter nenhum erro e ele conseguir curar a princesa. Nessa hora, ele vê aquela loirinha que tentou armar para ele lá no começo, fingindo ser sequestrada, sendo coagida por um gordo escroto sobre um preço de remédio. O gordo diz que como ela não tem o valor certo, ele pode até vender o remédio para ela, mas em troca, essa delicinha deveria virar sua namorada. Olha a audácia desse rabicó maluco, família. Obviamente que ela diz que não. Na verdade, ela ainda diz que nem em sonhos, para humilhar mais o gordinho, e começa a sair. Mas o Gordola diz que será apenas por 3 meses, e a lembra que seu irmão doente não sobreviverá sem esse remédio. Ela ainda recusa e diz para ele vender para ela a prazo, que em 3 meses ela pagaria o valor total, mas ele não aceita, enquanto ameaça sobre a vida de seu irmão, que não ia durar muito sem o remédio. Ele tenta dar uma pegadinha nos peitinhos dela, mas nessa hora o Prota já logo mete a porrada na mão do maluco e pergunta quem era esse porco ousado que estava tentando tocar sua mulher.
deixando a loirinha toda rosadinha sem graça, que se abre toda quando vê o Prota. Então, família, esse foi o vídeo. Desculpa aí pela demora para trazer essa próxima parte para vocês, mas eu tava passando muito mal essa semana. Se gostaram do vídeo, já dá like aí, comenta, se inscreve se não for inscrito, para mim saber se vocês querem mais partes. Fiquem bem, falou e falou!